Vamos, meus amados, abrir a palavra do Senhor no livro de Ruth, o capítulo 3 de Ruth, que tem seus quatro capítulos, então estamos finalizando. Vamos estar lendo o capítulo 3, mas não por inteiro agora. Ao passo que a mensagem for decorrendo, nós vamos lendo aí alguns versículos, ao ponto que vamos ler todo o capítulo no decorrer até o final da mensagem. A princípio, nós vamos ler os primeiros 5 versículos. Todos acharam? Amém? Diz a palavra do Senhor. Noemi, a sogra de Ruth, disse: Minha filha, não é verdade que eu devo procurar um lar para que você seja feliz? E esse Boaz, na companhia de cujas servas você esteve, não é um dos nossos parentes? Eis que esta noite ele estará limpando cevada na ilha. Lave-se, ponha perfume, vista a sua melhor roupa e vá até a eira. Mas não deixe que ele perceba que você está ali, até que ele tenha acabado de comer e beber. Quando ele for dormir, repare bem o lugar onde ele vai se deitar. Então vá, descubra os pés dele e deite-se ali. Ele lhe dirá o que você deve fazer. Ruth respondeu: Vou fazer tudo isso que a senhora está me dizendo. Amém, meus irmãos? Vamos orar ao nosso Deus. Pai amado, nós te bendizemos, te louvamos, porque nesta noite o Senhor nos conduziu, Pai, até a tua casa. Nós temos já provido, ó Deus, de tão grande comunhão com os irmãos até agora, em toda essa liturgia que tem se seguido, todos estes louvores, ó Deus, esta adoração que tem sido, ó Deus, entregue ao Senhor. Espero que do fundo de todos os corações aqui presentes, Senhor, que nós estejamos prontos para receber a tua palavra e sermos confrontados por ela, sermos direcionados por ela, ensinados ao Senhor, para assim aplicarmos as nossas vidas. Dá-nos graça, Deus, para que assim seja, para que tenhamos a força necessária de te obedecer em um mundo que está em meio às trevas. Ó Deus, ser compassivo, bondoso, benevolente, para a glória do teu santo nome, em Cristo Jesus. Amém. Meus irmãos, acredito aqui que os amados conheçam algum familiar ou alguém conhecido. Eu mesmo, no ano de 2005 e 2006, a gente se retirou da Paraíba, ali no Alto Sertão Paraibano, para Minas Gerais. Os amados aqui que têm conhecimento da época sabem que o corte de cana estava em altas. E muitas pessoas se deslocam do interior para as cidades grandes para trabalhar ali e conseguir enviar dinheiro de lá para a sua família. Outros vão embora com a família completa. Assim foi o meu caso. Meu pai pegou eu, minha mãe, minhas irmãs e a gente foi embora para Minas Gerais, passando ali estes 2 anos. E logo depois a gente retorna. Mas isso é algo comum, pelo menos era, né? Hoje ainda acontece, mas certamente que menos. Mas esses retiros que acontecem, né? Esses êxodos que tem de famílias, de pessoas que saem de seus locais onde tem poucas oportunidades de trabalho para irem para as grandes capitais, trabalharem ali, para que consiga-se o sustento. Hoje em dia as coisas se modernizaram mais, né? As cidades cresceram mais, a urbanização ela tem avançado e, consequentemente, por meio disso, mais trabalhos têm chegado nas cidades locais, diminuindo este êxodo que acontecia muito alguns anos atrás. E a consequência disso a gente sabe que é um pouco grande. Os amados, se forem analisar, nós temos a humanidade, ela anseia por descanso e proteção. E diante disso, vai se recorrer muitas coisas para que você consiga um descanso na vida. O trabalho tem sido muito cansativo. Para os amados terem uma ideia, o Brasil ele registrou uma epidemia
de burnout, né? Aquela situação, aquela doença que nós temos falado hoje em dia, né? A exaustão pelo trabalho que tem causado em muitas pessoas. O Brasil ele registrou essa epidemia severa de burnout nos últimos anos, que tem afastado muitas pessoas dos seus ambientes de trabalho por consequências mentais, porque ela afeta a mente, o psicológico seu, e tem sido de forma significativa estas consequências. Para os amados terem uma ideia, o volume de benefícios que foram dados pelo INSS somou-se um número absurdo. Entre 2022 e 2023, 38% da população brasileira entraram com requerimento para que conseguissem essa ajuda pelo INSS, tornando-se assim o maior motivo de afastamento do ambiente de trabalho do Brasil. Então, os amados, veem um número enorme e devido a isso foi-se necessário mudanças. O Código Civil, a Secretaria, o Ministério do Trabalho, ele esteve obrigando que os ambientes de trabalho fossem trazidos ali, feito alguma coisa para que os trabalhadores não passassem por isso. Então, tinham que se elaborar estratégias, tinha que se elaborar uma forma de prevenção de risco contra estes acontecimentos psicossociais. E eles deram um prazo de até maio de 2025, que a gente já encerrou, para que as empresas elas implementassem esta estratégia contra esses riscos mentais no trabalho, para que as pessoas não ficassem tão desgastadas. Coisa que nós temos visto, como falado, cada vez mais comum. Então, o descanso ele é necessário. Diante da correria, torna-se quase que impossível você conseguir algum trabalho aqui e acolá, para que esse trabalho lhe dê tudo que você tem sem lhe desgastar muito. Mas é necessário. E esse descanso que a humanidade anseia, ela busca pelas necessidades básicas de todo ser humano. Quem não quer uma oportunidade de descansar, de melhorar de vida cada vez mais, de buscar um trabalho menos desgastante, de encontrar uma moradia sossegada, em um ambiente tranquilo? São muitas as coisas, meus irmãos, pois o cansaço ele está presente nas vidas de todos nós, e com isso a humanidade, o ser humano, ele ansia, ele busca por descanso e por proteção no decorrer da sua jornada, no decorrer da caminhada. Com Ruth e Noemi não é diferente. Nós, quando começamos a expor neste livro, no início, nós observamos o seu contexto e, recapitulando de forma rápida, o seu marido Elimeleque, quando veio fome em Belém, na terra do pão, no tempo dos juízes, Elimeleque ele pega sua mulher, Noemi, e seus 2 filhos, e eles vão para a terra de Moabe, em busca de uma melhora de vida, em busca de algo melhor, em busca talvez de descanso e de proteção em um local que os proporcionasse melhor qualidade de vida, talvez. E assim aconteceu, mas passado algum tempo nós observamos que Elimeleque morre, seus filhos chegam ainda a se casar, mas morrem também. Passado 10 anos, isso acontece, eles morrem, e a fome passa em Judá, em Belém. E Noemi então retorna com as suas agora 2 noras, pelo menos era o que estava previsto, mas uma delas volta a pedido da sua sogra. Voltem para a casa das suas mães. Mas Ruth decide voltar e servir a Noemi como se fosse sua família, servir o seu Deus. E assim Ruth ela faz. Noemi volta não simplesmente, meus queridos, por conta que voltou pão na casa do pão, mas porque ali ela tinha seus familiares que poderia recorrer diante da lei para que ela fosse, então, encontrasse resgatamento da vida que ela tinha. Noemi volta porque sua terra, ali vivia o seu povo. Ali ela tinha, talvez, algumas oportunidades de melhora de vida, de descanso e de proteção, pois era isso que ela buscava. O parente homem, como a gente vai observar, do marido
da mulher que morria, tinha a obrigação de resgatar um simples campo de terra da família do homem que morreu, de não deixar com que o nome da família fosse escarnecido, fosse manchado. Então ele casaria com uma esposa daquele homem que morreu, para que a sua família tivesse um descendente e conseguisse levar adiante o nome da família. Nesse capítulo 3, meus queridos, de Ruth, Noemi ela vai colocar em ação um plano para encontrar um lar para a sua querida nora, a quem ela chama carinhosamente de minha filha. Tanto aqui uma conotação parentesca muito maior do que nós podemos observar no texto. Mas Noemi, ela tinha por Ruth um amor extraordinário. Um amor não somente de uma sogra por uma nora, mas aqui, de fato, um amor de mãe. O que uma mãe não faz pela sua filha? Então nós observamos os esforços de Noemi para que isso fosse alcançado, este objetivo de encontrar um lar para a sua nora. Tudo isso sendo feito de forma correta, focando na pessoa correta, com a perspectiva correta, para que encontrasse descanso e proteção para a sua nora. E, consequentemente, claro, para ela mesma. E este é o nosso tema desta noite: descanso e proteção no Redentor. É o que nós vamos observar e extrair algumas lições deste livro de Ruth, meus queridos, que tem muito a nos ensinar. Olhando pela essa perspectiva espiritual que nós podemos colocar em prática nas nossas vidas. E um primeiro ponto que eu quero aqui trazer para nós meditarmos e estarmos colocando em prática em nossas vidas, nesses 5 primeiros versos que nós iniciamos lendo, é justamente sobre a fé que age, a fé em ação. E eu desejo ler com os amados novamente os versículos que os queridos podem acompanhar aqui na tela. Então, Noemi, a sogra de Ruth, disse: minha filha, não é verdade que eu devo procurar um lar para você, para que você seja feliz? E esse Boaz, na companhia de cujas servas você esteve, não é um dos nossos parentes? Eis que esta noite ele estará limpando cevada na eira. Lave-se, ponha perfume, vista a sua melhor roupa e vá até a eira. Mas não deixe que ele perceba que você está ali, até que ele tenha acabado de comer e beber. Quando ele for dormir, repare bem o lugar onde ele vai se deitar. Então vá, descubra os pés dele e deite-se ali. Ele lhe dirá o que você deve fazer. Ruth respondeu: vou fazer tudo isso que a senhora está me dizendo. Meus amados, nós observamos no decorrer deste livro a vida destas mulheres. No capítulo 2, quando elas voltam para a terra de Belém, Ruth, por ela mesma, ela diz: eu vou caçar alguma coisa para fazer. Eu vou trabalhar. Eu vou até a eira, eu vou até o campo colher alguma coisa. Eu não vou ficar de braços parados. Quando ela volta, ela conta à sua sogra tudo o que aconteceu, onde ela esteve. E ela diz que esteve no campo de um homem chamado Boaz. Ruth, aliás, Noemi logo percebe o que estava acontecendo ali. Noemi se dirige a Ruth com afeição familiar, de fato maternal. Ela havia aceitado Ruth na sua família não simplesmente como uma nora qualquer, mas agora como filha, diante de tão grande amor que Ruth demonstrou por ela, pelo seu povo e pelo seu Deus. Assim Ruth fez, meus queridos. Ela sabe que aquele para quem a sua nora estava trabalhando era alguém importante, que inclusive era alguém da sua família, mas inclusive um dos seus parentes, um dos seus resgatadores. Noemi, ela então vai instruir Ruth no que ela deve fazer, no que ela deve agir, como ela deve proceder, para que ela consiga ter o seu plano bem sucedido, que agora era conseguir um marido para Ruth. Minha filha, não é verdade que eu devo procurar um lar para você? Ela vai colocar então este plano em ação. Era o objetivo de Noemi. Noemi, ela confiava na benevolência de Deus, como nós observamos em 2
Versículo 20, meus queridos irmãos, ela vai dizer: que ele seja abençoado pelo Senhor Deus, que não deixou de ser bondoso, nem para com os vivos, nem para com os mortos. Noemi ainda tinha fé em Deus. Embora ela amaldiçoe ela mesma, chamando: meu nome não é mais Noemi, meu nome é Mara. Né? Na transição do capítulo 1 para o capítulo 2, nessa história que acontece quando ela volta, ela chega até a se amaldiçoar de certa forma, né? Reconhecendo a amargura que viveu em sua vida. Mas não era uma amargura que levou a sua fé embora. Na verdade, Noemi vai mostrar aqui que ela reconhecia a mão do Deus bondoso em ação neste momento, que ela tinha essa fé, e essa fé, meus queridos, que Noemi tinha, não era de ficar num quarto ajoelhada orando para que Deus enviasse um marido, um resgatador para Ruth, a sua nora. Nós vamos entender que quando ela reconhece isso e entra em ação, é a fé justamente em ação. E como nós devemos aplicar isso às nossas vidas? Noemi vê o cuidado de Deus nessa situação e ela decide agir. Ela não vai ficar de braços cruzados, ela não vai ficar orando em um canto qualquer, simplesmente. Ela diz: não é verdade que eu devo procurar um lar para você ser feliz? Ela vê a providência de Deus, o Deus benevolente, como traz em algumas versões, que significa o Deus bondoso, conduzindo a situação, conduzindo a história. Pois, meus queridos, não foi por coincidência do destino que Ruth ela vai justamente para o campo deste homem chamado Boaz, que era o resgatador da família. Tinha que ser aquele homem ao qual dele viria a descendência do Filho de Deus. Davi viria desta família, teria que ser de Boaz, que era o descendente legítimo de Judá. Cristo deveria vir da tribo de Judá, e vai seguindo essa genealogia, nós vamos observar que tudo vai se encaixando nos planos da redenção, nos planos de Deus, meus queridos, pois, como eu disse, não foi por coincidência que ela foi apanhar espigas justamente naquele campo. No capítulo 2, versículo 3, ela diz: ela se foi, chegou ao campo e apanhava espigas atrás dos ceifeiros. Por casualidade, entrou na parte do campo que pertencia a Boaz, que era a família de Elimeleque. Então, Ruth, de fato, ela não planejou. A Bíblia diz que foi por casualidade que ela chegou até aquele campo. Mas o Deus que conduz a história, o Deus que controla as nossas vidas, a minha e a sua, Ele fez com que fosse justamente para aquele campo que Ruth fosse. Deus, meus amados, Ele controla as nossas vidas, o nosso destino, de forma com que os seus planos não são frustrados. Percebendo isso, então, Noemi, ela age. Ela não fica parada. Às vezes nós costumamos confundir fé com inatividade. Nós achamos que o conceito da fé, né, como é apresentado na Bíblia, a fé ela só é exercida de forma espiritualmente invisível, de forma com que nós não colocamos em ação esta fé, contrariando o ensino bíblico sobre a prática da fé. Pois o próprio Tiago vai dizer que a fé sem obras é morta, e obras pressupõem ação. Para que eu faça obras, eu devo agir. Então, a fé é isso, meus queridos irmãos, é a ação em meio à crença. Nós precisamos reconhecer a providência de Deus que está em ação em nossas vidas, conduzindo a história. Não achar que os acontecimentos à nossa volta é casualidade do destino apenas e que a mão de Deus não está neste meio. Não sejamos tão tímidos assim, meus amados. Esta é a providência de Deus que está em ação aqui, acontecendo, conduzindo a história de Ruth, para que nós chegamos até aqui a tirar esta lição para nós. A nossa confissão de fé, a confissão de fé de Westminster, no capítulo 5, que vai tratar da providência de Deus, vai dizer que Deus ele sustenta, dirige, conduz, dispõe e governa as suas criaturas. Vai dizer que tudo acontece de forma imutável e infalivelmente no tempo, na história,
e que Deus emprega meios para que as coisas aconteçam conforme assim Ele pré-determinou. Então, como nós, repetindo, não foi por obra do destino, né, conforme no contexto que as pessoas costumam pensar, foi por pura sorte que Ruth chega até ali, mas o nome para isso nós damos, que é a mão de Deus em ação nas nossas vidas, conduzindo a história, para que nós chegamos até determinado ponto. Noemi, meus amados, ela simplesmente reconhece a providência de Deus, deste Deus bondoso que ela diz, e ela, por fé, coloca em ação este plano para que se traga descanso e proteção para a vida, não somente da sua nora, Ruth, mas dela mesma. Nós vamos observar que isto vai alcançar, vai ter precedentes inimagináveis, pois é o plano de Deus sendo colocado em prática para que a descendência do Filho de Deus tenha continuidade da forma correta, para que venha da linhagem correta aquele que veio da tribo de Judá. Nós vamos observar no final dessa mensagem que Deus conduziu tudo isso para o bem do seu povo. E nós podemos aplicar, meus amados, isso às nossas vidas. Nós precisamos ser como Noemi, que reconhece a providência de Deus em ação na história, em sua vida, e que por fé, ela tinha essa fé, não era uma fé cega, uma fé morta no Deus que ela confessava, era uma fé viva que reconhece a mão de Deus na história e ela decide agir. O mesmo Deus age com providência hoje nas nossas vidas, meus irmãos. Mas nós devemos nos perguntar, nos questionar, que talvez seja a fé que não tem estado em ação nas nossas vidas. Nós não temos reconhecido a ação desta fé, a ação desta providência de Deus nas nossas vidas e talvez por isso nós estejamos de braços cruzados, sem colocar em ação, sem colocar em prática aquilo que Deus requer de nós. Não adianta dizermos que nós temos fé, se nós não usamos esta fé para vivermos a vida que o Senhor nos deu. Desconsiderando a palavra do Senhor que diz que nós temos que viver por fé, como Ele nos fala em 2 Coríntios 5:7. Vivamos por fé. Quantas pessoas não estão precisando de nós hoje? Seja da nossa família da fé, seja da nossa família sanguínea, seja alguma pessoa qualquer que está à nossa volta, necessitando de nossa ajuda, pois nós, como povo de Deus, entrando no contexto das obras novamente, que Tiago vai dizer, nós precisamos agir desta maneira, meus irmãos. E é assim que a nossa fé vai ser uma fé prática, uma fé viva, uma fé que age, uma fé em ação, onde nós não dizemos, eu tenho fé em Deus, sim, mas o que eu tenho feito para evidenciar esta fé? Será se nós temos reconhecido a mão de Deus poderosa que governa a história, trazendo providências para que nós ajudemos uma pessoa que está passando por necessidade? Reconhecendo por meio dessa fé a bondade de Deus que faz com que coisas aconteçam à nossa volta, de forma que nós abençoemos uma cidade como um todo? Este é o objetivo do povo de Deus. Nós não estamos onde nós estamos por acaso, meus queridos. Nós estamos para impactar vidas. Não somente a nossa vida, mas a vida daqueles que estão à nossa volta. E isso é feito com uma fé em ação. Cristo vai interligar a nossa vida em ação. Vejam que interessante, meus queridos, que a fé que Cristo nos deu para que nós fôssemos salvos foi uma fé dada também para que nós praticássemos as obras da fé. Ele interliga a nossa fé em ação, que deve ser vivida pela fé, como nós observamos, com a nossa relação com Deus, quando diz que se nós tivermos fé, nós podemos pedir qualquer coisa ao Pai e Ele nos dará em seu nome. Ora, fé não é pedir coisas a Deus que abençoe os nossos irmãos, que abençoe o próximo, que abençoe nossos familiares, que abençoe a nossa cidade. A fé não é somente crer em Cristo, mas também é viver a vida para Cristo. Será se nós, então, podemos nos perguntar, será se nós temos feito, o que nós temos feito tem sido por fé? Observe, novamente, eu repito, a fé não é nos dada apenas para que nós creiamos em Cristo, mas é para que nós vivamos a vida para Cristo, reconhecendo a mão bondosa de Deus nas nossas vidas
nos colocando coisas à nossa volta, ao nosso redor, para que nós utilizemos disso e coloquemos em ação. A vida pela fé, meus amados, três coisas nesse primeiro ponto. Ela reconhece a bondade de Deus, a vida pela fé, a fé que age. Ela reconhece a bondade de Deus, reconhece a providência de Deus nas nossas vidas. E essa vida pela fé faz com que nós venhamos a agir para a glória de Deus. Então acontecem essas três coisas. E nós precisamos viver dessa maneira. Nós precisamos nos perguntar, será que nós temos vivido assim? Se não, nós precisamos nos questionar e então colocar em prática nas nossas vidas, meus queridos, essa fé. Então nós aprendemos essa primeira lição com Ruth aqui, neste livro de Ruth, com a sua sogra Noemi. E a gente vai continuar aqui agora nos versículos, nós vamos entender um segundo ponto que nós vamos tirar como lição, já tendo observado que a nossa vida deve ser vivida com uma fé em ação, mas esta fé em ação que vai abençoando nossas vidas é uma fé que traz pureza. E o segundo ponto que eu quero ler para os irmãos conosco, tirar essa lição para nós, é a pureza que resplandece. Nós vamos ler do versículo 6 ao versículo 13. Então Ruth foi para a eira e fez conforme tudo o que a sua sogra lhe havia ordenado. Quando Boaz terminou de comer e de beber e estava já de coração um tanto alegre, foi deitar-se ao pé de um monte de cereais. Então Ruth chegou de mansinho, descobriu os pés dele e se deitou. Aconteceu que no meio da noite o homem se assustou e se sentou. E eis que uma mulher estava deitada aos seus pés. Boaz perguntou: quem é você? E ela respondeu: sou Ruth, a sua serva. Estenda a sua capa sobre esta sua serva, porque o Senhor é um resgatador. Boaz respondeu: que você seja bendita do Senhor, minha filha. Você se mostrou mais bondosa agora do que no passado. Pois não foi procurar um homem mais jovem, fosse rico ou fosse pobre. E agora, minha filha, não tenha medo, tudo o que você falou eu vou fazer. Porque todo o povo da cidade sabe que você é uma mulher virtuosa. Sim, é verdade que eu sou resgatador, mas há ainda outro resgatador que é parente mais chegado do que eu. Fique aqui esta noite. Pela manhã, se ele quiser resgatar você, muito bem. Ele que o faz. Mas se ele não quiser, eu farei, tão certo como vive o Senhor. Deite-se aqui até de manhã. Então, na primeira parte deste capítulo, Noemi ela entra em ação, reconhecendo a mão de Deus, conduzindo a história, colocando providências ali, para que pela fé Noemi haja. E agora ela instrui a sua nora Ruth a agir. Então, Ruth vai seguir tudo conforme a sua sogra, até certo ponto. Ela vai seguir conforme ela ordenou. E ela vai se dirigir até a eira, seguindo os passos de Noemi. E então acontece a conversa entre eles dois, entre Boaz e Ruth, mas aqui nós vamos observar que acontecem atitudes puras e verdadeiras que o mundo precisa hoje. Ou talvez a igreja do Senhor precise hoje. Vejam, meus amados, que Ruth, ela nos mostra que é possível permanecer pura em meio a ambientes, a lugares corrompidos, onde práticas inapropriadas eram realizadas, em um ambiente de trabalho, inclusive. Por que é que eu digo isso? Estudiosos vêm nos dizendo que a eira, naquele tempo, não era utilizada simplesmente para ir trabalhar e voltar para casa de forma tranquila, mas era um campo, né? A eira era um campo, era a nossa roça da vida que nós temos hoje, podemos dizer, é o nosso trabalho, colocando para nós hoje, né, para a nossa contemporaneidade, meus queridos, é o nosso local de trabalho. A empresa que você vai, né, talvez também a escola que você estuda, a faculdade, a vizinhança que você tem. Vamos colocar isso aqui como o nosso cenário de convivência diária, do nosso dia a dia. Mas naquele tempo, à noite, inclusive, aquele campo, aquela eira, era utilizado por muitas pessoas para que práticas imorais fossem realizadas ali. E Ruth, ela estava correndo perigo, certamente,
se dirigindo até este local onde aconteciam estas coisas, onde não só era utilizado para esta questão comercial de trabalho, mas para práticas imorais, indecentes que aconteciam ali. Não somente durante a noite acontecia isso, mas inclusive durante o dia também, as pessoas corriam perigo neste local. Inclusive, no capítulo 2, versículo 9, o próprio Boaz, ele vai dar ordem aos seus servos para que não maltratassem Ruth. Talvez isso fosse algo comum, e maltratar algumas mulheres que ali estavam. Muitas mulheres iam para ali trabalhar, porque diz os textos também que Ruth ela estava com as servas de Boaz. Então Boaz ele reconhece, essa benevolência ele faz para com Ruth, e ele diz para que os seus servos não agridam Ruth. Também a sua sogra Noemi, no versículo 22 do capítulo 2, ela vai louvar a Deus, porque Boaz, ele diz para que Ruth ficasse no seu campo, não fosse para outro, e Ruth diz, ele fez bem, porque assim evita que você pudesse ser molestada, numa conotação já sexual. Então vejam o que poderia acontecer durante o dia, e à noite tinha estas práticas. Então Ruth, ela corria este perigo, ela sabia disso, sua sogra sabia disso, Boaz sabia disso. Mas, meus irmãos, Ruth, ela não vai ali com estas intenções, pois ela era serva do Altíssimo. Ela proclama sua fé no Deus Todo-Poderoso quando ela parte com a sua sogra rumo a Judá, rumo a Belém. O seu Deus será o meu Deus. Ela está disposta a viver de forma fiel para este Senhor. Ela declara a sua crença e ela segue em frente. Ruth não desejava seguir os caminhos de seus antepassados, pois os seus antepassados era a família de Ló, onde suas filhas, de forma indecente, de forma, infelizmente, que forma com que não foi tão agradável, elas praticam incesto com o seu próprio pai, e essa família, de onde Ruth vem, os moabitas, surge justamente destas práticas imorais. Mas Ruth, ela não deseja seguir os caminhos dos seus antepassados. Ela deseja seguir de forma pura, adiante. Ela deseja seguir os caminhos do Senhor. Ela era uma mulher prudente, de caráter, e como diz Boaz, no capítulo 3, versículo 11, que nós lemos, toda a cidade sabe que tu és mulher virtuosa. Já imaginaram os comentários que surgiam na cidade de Ruth? Como ela era conhecida na cidade? Qual é a mulher que é conhecida na cidade desta maneira? Atualmente a gente sabe que é um pouco diferente, porque as cidades hoje são muito maiores, a população cresceu, mas e na nossa rua, e na nossa vizinhança? É uma prática uma aplicação que mulheres, e que, claro, vamos aprender com Boaz, nós podemos colocar em prática em nossas vidas hoje. Mas, embora Ruth, ela estivesse em um lugar que era usado para que práticas incomuns, indecentes, fossem praticadas, ela não se contamina com a impureza que há no ambiente, que era praticado no ambiente. Ela deseja ser uma mulher pura. E não somente ela, mas como Boaz, ele também já vinha demonstrando este cuidado para com Ruth, inclusive. E se fosse um homem qualquer, teria aproveitado na hora a situação. Ruth, ela vai até ali à noite para que ninguém veja, certo? Porque diante de um homem que certamente tinha boas condições, Boaz, ele era um homem talvez da elite ali de Belém, tinha estes campos, era um homem rico, e ele não tinha tempo para que você se encontrasse com ele durante o dia. Era um homem de muitos negócios. Mas nesse momento oportuno, seguindo a orientação da sua sogra, Noemi, Ruth vai neste horário e vai fazer conforme ela disse. A pureza que nós vemos aqui acontecendo, diante de Ruth, diante deste homem Boaz, que era um homem de caráter, era um homem zeloso, um homem não aproveitador, como eu bem disse, porque se ele fosse, ele teria se aproveitado ali, e um homem de coração fiel e temente ao Senhor. Então nós vemos aqui, meus queridos, a pureza sendo praticada, acontecendo, ocorrendo neste momento. Pureza esta que provém de corações tementes a Deus.
tementes ao Senhor. Naquele momento, nós tínhamos aqui uma pureza resplandecendo em meio às trevas. E nós devemos nos perguntar isso hoje, nas nossas práticas diárias. Ruth, ela faz com que a luz resplandeça entre os homens, para que estes glorifiquem a Deus. Ou será se ela não estava glorificando a Deus quando toda uma cidade dizia que tu és mulher virtuosa? És uma mulher que, de fato, talvez fosse mais fiel, tivesse mais fé a Deus do que muitos judeus, de fato, de sangue, pelas práticas que ela faz. Ela era uma mulher bem-aventurada de coração puro, como o Senhor ordena que sejamos. E tudo isso que eu estou falando está em Mateus 5,16 e Mateus 5,8. Né? Resplandeça entre os homens a sua luz para que eles glorifiquem a Deus. Nas bem-aventuranças do Senhor diz, bem-aventurado é aquele que é puro de coração, pois estes verão a Deus. E nós observamos essa pureza saltando dessas páginas aqui, sendo praticada por Ruth e por Boaz. A pureza do povo de Deus deve resplandecer entre os homens. Nossa pureza, meus queridos, deve resplandecer entre as sociedades que estão mergulhadas na impureza. Devemos pensar como têm sido as nossas ações do cotidiano, diariamente, com quem estamos envolvidos, em que ambientes nós estamos e como nós temos vivido lá, como nós temos exercido a nossa fé nesses ambientes, seja de trabalho, seja de estudo, seja de recreação, porque hoje, infelizmente, em qualquer canto desse, está sendo comum vermos práticas imorais sendo praticadas em escolas públicas, de adolescentes, de jovens. Está de uma forma tão absurda que estamos vendo nestes ambientes. Pois é, a ideologia de gênero sendo pregada, sendo apregoada aí, com as portas escancaradas. E nós, como cristãos, qual tem sido as nossas atitudes nesses ambientes? Será que temos soltado uma piadinha aqui e acolá, né, quando inclusive se falam no nome de Deus? Tenhamos cuidado para não escandalizarmos o nome do Senhor nosso Deus. Porque simplesmente dizer assim, eu sou crente. E vim com certas conversas, dar cabimento a certas ocasiões, certas palavras, isso já escandaliza o nome de Deus. Certo? Agir com impureza, sendo nós crentes em Cristo Jesus, veja o peso que isso requer de nós. Tem muita gente, né, que diz, é fácil demais ser crente. Né? Vem ser crente. Porque não é simplesmente estar dentro de uma igreja, vindo aos domingos, e etc. e tal. Mas é muito mais que isso. Requer um compromisso diário com o Senhor. Então, agir com impureza, meus irmãos, sendo nós crentes, como eu dizendo, pode corresponder na quebra do terceiro mandamento. Já leram Êxodo 20, os 10 mandamentos? Bom, a gente lê de vez em quando. Versículo 7 de Êxodo 20, nós temos lá o terceiro mandamento sendo empregado. E esse mandamento é, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Então a prática da impureza pode ocasionar e ocasiona na quebra do terceiro mandamento. Quando nós vamos para o Catecismo Maior de Westminster, faz parte dos nossos símbolos de fé na Igreja Presbiteriana do Brasil, na pergunta 112, quando vai responder a esta pergunta, ele vai dizer que o comportamento inconveniente pode ser, nós podemos sermos colocados nestas atitudes, nesta prática de um comportamento inconveniente, e isso pode ser tido como impureza. Certos comportamentos inconvenientes que nós podemos praticar pode ocasionar na quebra do terceiro mandamento, sendo assim grande pecado. Então, meus amados, não apenas os nossos olhos precisam estar abertos para o que acontece às nossas voltas, em nossos ambientes, em certos comportamentos, mas o nosso coração, né, primeiramente, que deve estar, nós devemos guardar o nosso coração, como diz Provérbios 4:23, de tudo que se deve guardar. Guardai-vos o vosso coração, porque dele procede as saídas da vida. Então, Cristo, ele nos instrui para que nós cuidemos dos nossos olhos, porque ele vai dizer que o que contamina o corpo, né? Ele vai dizer lá em Mateus, capítulo 6, versículo 22 e 23, que se os nossos olhos, que são a candeia do corpo, se meus olhos forem maus, todo o meu corpo será mau.
Então ele chama a nossa atenção para aquilo que nós devemos estar olhando na sociedade. Mas o cuidado com os olhos, porque justamente o que os olhos vê entram para o nosso coração, que já é mau por natureza. E Cristo diz também aos fariseus que o que contamina o homem é o que sai do coração, é o que sai do homem, é o que sai de dentro que o contamina. Então é uma via de mão dupla, meus irmãos, devemos ter este cuidado e por isso o nosso caminhar deve ser cauteloso. O meu objetivo deve ser de ser puro, como povo de Deus, como alguém que se diz servir ao Senhor e fazer com que essa pureza resplandeça e glorifique a Deus. Amém? E em último lugar, esta vida que deve ser uma vida vivida pela fé, uma fé que age, uma fé que não é morta, mas que está em ação, uma fé que é praticada na pureza, uma fé que resplandece, nos conduz à redenção em Cristo Jesus. E o terceiro e último ponto é este: a redenção que conduz ao descanso. Últimos versículos, versículo 14 ao versículo 18, vai dizer: Ruth ficou deitada aos pés dele até de manhã. Mas levantou-se enquanto ainda estava escuro, porque Boaz disse: que ninguém saiba que uma mulher veio até a eira. Disse mais: traga o manto que você está usando e segure. Ela o segurou e ele o encheu com 6 medidas de cevada e o pôs sobre os ombros dela. Então ela voltou para a cidade. Quando chegou à casa de sua sogra, esta lhe perguntou: como se passaram as coisas, minha filha? E Ruth lhe contou tudo o que aconteceu, tudo o que aquele homem tinha feito por ela. E disse ainda: ele me deu estas 6 medidas de cevada e me disse: não volte para sua sogra sem nada. Então Noemi disse: espere, minha filha, até que você saiba em que darão estas coisas, porque aquele homem não descansará enquanto não resolver este caso ainda hoje. Então aqui, agora Ruth vai seguir as instruções de Boaz, que era um homem mais experiente. E por isso, quando Noemi a conduz à eira, dando instruções a ela, ela diz: faça tudo o que ele disser. Ele vai conduzir esta situação. Ela segue essas instruções com todo cuidado, para que ela não fosse mal vista. A gente vê o cuidado que Boaz também tem com ela, né, para que ninguém saiba que esteve mulher aqui, para que o nome dela não fosse manchado. E eles não fazem, como nós observamos neste ponto da pureza, nada acontece entre eles, porque Boaz, ele queria que as coisas seguissem corretamente. Ele diz: ainda há outro resgatador, então eu não vou me aproveitar de você aqui nem nada, não vou fazer isso porque eu não vou tirar o direito, inclusive, de outro, que é mais chegado que eu. Se este não querer, não se preocupe, eu vou resolver isso ainda hoje. Se ele não quiser, eu farei. Então eu serei o seu resgatador, e isso iria cumprir o que estava prescrito na lei. Como nós já vimos até aqui, meus queridos, nós sabemos que o objetivo de Noemi era de encontrar um marido para Ruth, e isso assim lhe daria segurança à sua nora, porque naquele tempo uma mulher sem homem estaria sem segurança, estaria de fato sem descanso, estaria correndo perigo, e por isso tinha isso na lei do Senhor prescrito, para que a mulher ela pudesse ser assim resgatada pelo parente do seu falecido marido. Isso acontecia e este era o objetivo de Noemi, e que agora elas colocam em prática as duas para que este objetivo fosse alcançado, o de trazer redenção para elas, alcançando assim descanso e proteção. Nós temos aqui essas duas mulheres que seguiram em frente. Pela fé, reconhecendo a benevolência de Deus, as providências do Senhor, mulheres que buscaram a pureza, colocam este plano de resgate em ação e elas iriam alcançar logo mais. Nós observamos que Ruth ela vai ficar deitada, sem por enquanto ter a capa de Boaz sobre ela, né? Quando ela diz: coloca a sua capa sobre mim, isso significa casa comigo. E acontecer ali mesmo, mas ele diz não. Ele explica, como nós já lemos, e ela teria o casamento, então ali acontecendo, que resultaria no resgate dela. Mas ainda era necessário que ela aguardasse mais alguns minutos, mais algumas horas. Como observamos, meus amados,
Na narrativa, Boaz é um homem que deseja fazer tudo certo, sem comprometer ninguém, sem tomar o direito de outro. E por isso, ele diz que havia outro resgatador. A Bíblia não diz quem é este, não dá o nome, não tem preocupação em dizer quem era, mas eles se comprometem em levar a causa adiante, sendo ele o seu resgatador, caso o outro não quisesse. E no capítulo 4, que será trazido em outro momento, em outro domingo, nós vamos observar isso acontecendo. Então, com tudo isso, ele não a despede de mãos vazias, mas ele demonstra o cuidado não somente para com Ruth, mas como para com a sua sogra também. Não vá de mãos vazias, né? Vá, tome aqui estas medidas de cevada que chegaria em torno praticamente, ninguém sabe ao certo, mas talvez 20 quilos de cevada, de cereal. Ele coloca nas costas daquela mulher, que era uma mulher forte. Uma mulher carregar 20 quilos de cereal, é uma mulher forte. E Ruth se demonstrou uma mulher forte no decorrer da narrativa. Uma mulher disposta a trabalhar, disposta a cuidar da casa. Nós vamos observar que o que elas requerem, se vocês forem ler em Levítico 25 e Deuteronômio 25, vai ter lá esta lei do resgatador, do homem que deveria resgatar uma terra qualquer, de um parente que morreu, de não deixar com que o nome da família ficasse de lado, esquecido, e então ele poderia casar-se com a mulher do falecido, e então conseguir redenção. Utilizemos essa palavra para aquela família. Então Ruth, ela coloca em prática isso que estava prescrito na lei, juntamente com Noemi. Vejam, elas estavam simplesmente requerendo o seu direito. E Boaz, ele também pode colocar em prática o seu direito, pois ele poderia resolver isso. Eles estavam amparados pela lei, meus amados irmãos. A prática de cobrir a mulher com o manto, quando Noemi diz, coloca seu manto sobre mim, ela faz alusão a alguma passagem de Ezequiel, capítulo 16, versículo 8, uma linguagem, inclusive, divina e redentiva, que o Senhor ele faz com o seu povo, com a cidade de Jerusalém, e a redime, e a tira da sua nudez, tira da sua vergonha. Isso é uma prática, meus irmãos, até mesmo que divina, uma linguagem redentiva do Senhor que cobre a vergonha do seu povo. E é isso que nós trazemos, esse texto traz para nós essa aplicação final aqui. Boaz, ele, meus amados, é simplesmente a representação de um tipo de Cristo neste livro de Ruth. Pois Cristo é aquele que tira a nossa vergonha. Jesus é o nosso resgatador. Antes nós nos perguntávamos, tendo o reconhecimento de quem somos, pecadores, falhos, quem poderá nos resgatar? Como eu serei salvo se eu sou um miserável pecador? Nós nos perguntávamos isso, quem poderá cobrir a nossa vergonha? A verdade é que nós éramos a Noemi e a Ruth do nosso tempo, desamparados, né? Correndo por aí em busca de algo que pudesse tirar a nossa vergonha, que pudesse nos cobrir. Nós andávamos vagando por aí tentando encontrar alguém ou algo que pudesse nos justificar. Vejamos que a lei, ela dava amparo para que Noemi e Ruth tivessem isso. Mas quem foi que colocou a lei? Quem foi que deu a lei? Foi o Senhor. Se não fosse por Deus, elas estariam perdidas. As mulheres daquele tempo estariam desamparadas, perdidas, sem conseguir um resgatador. E da mesma forma isso acontece conosco. Em si mesmas, elas não tinham, e em nós mesmos nós também não tínhamos direito. O nosso direito, meus queridos, como nós sabemos, era a condenação. Condenação eterna no inferno, porque somos pecadores. Mas o ato do Deus provedor que proveu uma forma que nós pudéssemos ser salvos, enviando o seu único Filho, Jesus Cristo, era a forma de nós sermos resgatados. Deus proveio o nosso Cordeiro, o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Ele nos cobre com a sua capa, ele tira a nossa vergonha e nos chama de seus, e nos chama de noivo. Louvado seja o Senhor, meus amados, que nos deu um resgatador. Então veja o que Boaz ele representa.
Então veja que vai muito mais além do que nós encontramos nas Sagradas Escrituras. Boaz era esse resgatador. Na palavra traduzida do hebraico, né, é o Goel. A palavra Goel é a palavra resgatador que nós temos aqui. E Cristo, ele é o nosso resgatador, é o nosso redentor. Concluindo, meus queridos, nós observamos de fato que a vida ela se tornou cansativa. Tudo isso, claro, por causa do pecado que esteve ocasionando tudo isso. Então, por causa disso, nós andamos desgarrados em nossos trabalhos, cansados, sobrecarregados, adquirindo doenças que surgem a cada dia, doenças mentais de vários tipos, por conta que nós precisamos buscarmos segurança, mas às vezes nesse anseio por buscarmos segurança nas coisas deste mundo, nós só encontramos cansaço, nós só encontramos fadiga. E aquele no qual nós podemos encontrar proteção e descanso e segurança verdadeira, onde nós iremos encontrar isso verdadeiramente? Que nos trará redenção na nossa vida. É Cristo, como nós observamos. Ele é quem nos dá a alegria de termos uma fé viva, uma fé que reconhece a providência de Deus agindo nas nossas vidas, que nós podemos colocar em prática, agarrar essa providência e seguirmos adiante. É Cristo quem nos conduz e nos chama para uma vida pura, para apregoarmos o seu nome, o seu evangelho nos nossos locais de trabalho, não nos dando a impureza, mas resplandecendo a pureza que glorifica o Senhor. Ele nos salva das nossas aflições, embora vamos ter neste mundo, como ele bem diz, mas nós vivemos de forma que somos fortalecidos no decorrer da vida, em meio ao nosso cansaço, porque Cristo renova as nossas forças. Não é verdade? Não sei quem aqui teve a experiência de vir para um culto de oração cansado, mas voltar revigorado, porque o Senhor nos renova, o Senhor nos fortalece. E isso ele faz para que nós não tenhamos desculpa em dizer, não, eu não fui porque o cansaço me venceu. Então isso é momentâneo, porque Cristo nos protege, ele é o nosso Redentor. Então, meus queridos, nós observamos isso, esses pontos nessa noite, essas lições. Nós precisamos viver com fé, agindo a cada dia, reconhecendo a mão de Deus em ação, que traz providência para nós na nossa vida comum, diária. Nós entendemos que devemos viver com pureza em uma sociedade impura, que é o mundo, jaz no maligno, como diz a Bíblia. Viver essa pureza que resplandece para a glória de Deus em meio ao mal. E nós entendemos agora, por fim, que nós podemos descansar em Cristo, que é o nosso verdadeiro resgatador. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Vamos orar, pedindo para que o Senhor com a sua graça, nos abençoe, nos dê força, para que nós agimos dessa maneira, com esta fé, com esta pureza e com este descanso. Em nome de Jesus, ore comigo. Nosso Deus e Pai, graças te damos pela noite que o Senhor nos deu. Obrigado, Deus, por falar aos nossos corações, ao meu, aos dos nossos irmãos que aqui estão, ó Pai. Obrigado, Senhor, que nós possamos ter entendido e venhamos a colocar em prática, ó Deus, no nosso dia a dia. Observamos que a fé, ela é vivida de forma no cotidiano, de forma diária, de forma com que nós reconhecemos a Tua mão nas nossas vidas e colocamos em prática, de forma com que nós venhamos a ajudar o próximo que está à nossa volta, seja um irmão na fé, seja um irmão de sangue, algum familiar, seja alguma pessoa, ó Deus, que necessita da nossa ajuda, que pela fé, reconhecendo a Tua bondade, a Tua providência, nós podemos exercer. Que nós possamos, ó Deus, no cotidiano, no dia a dia, onde quer que estejamos nesta semana aí afora, agir com pureza e não sermos, ó Deus, colocados como falhos, como pecadores do terceiro mandamento. Ó Deus, mas nós sabemos que nós não somos perfeitos. Precisamos do Senhor para nos fortalecer a cada dia, pois o Senhor é quem nos dá força de sermos, ó Deus, resgatados, e nós fomos. Nós também vimos que nós encontramos descanso e proteção em Cristo Jesus. Glória seja dada ao Teu nome para todos sempre. Obrigado a Deus, continua conosco, no nome santo do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém.